uma vez a nossa plataforma matriz. E olha que bacana, estamos aqui hoje com um convidado muito especial para trazer também um tema muito especial e relevante para todos os nossos colegas fisioterapeutas. Um tema que entendemos ser relevante especialmente porque são duas especialidades co-irmãs. São especialidades que conversam, que convergem e que por muitas vezes trabalham juntas também. Então hoje estamos aqui, eu e a Rúbia, com muito carinho, para trazer para vocês um pouco mais sobre o universo da oncologia neste nosso Outubro Rosa. Rúbia, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, bem-vindos à nossa plataforma matriz, bem-vindo Germano. Hoje nosso objetivo então é discutir como essas diferentes especialidades podem se complementar, né? Especialmente na abordagem para o câncer de mama e para o câncer de cabeça e pescoço. Então nós vamos unir a especialidade oncológica e a dermatofuncional para contribuir no processo de reabilitação desse paciente. O Germano é o meu colega, meu amigo, né? Meu colega da universidade, professor universitário, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia oncológica, mestre em ciências da saúde e tem muita coisa ainda para falar. Germano, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar nesse projeto conosco. Meninas, muito obrigado pelo convite. Eu adoro falar de oncologia, então sempre que eu sou convidado eu fico sempre entusiasmado. E o que eu sempre falo da oncologia? A oncologia, ela conversa muito com as outras áreas. Então, conversa muito com a dermato, conversa com a gineco, conversa com a ortopedia, conversa com a pneumo, conversa com terapia manual, ela conversa com todas as especialidades. Então, a oncologia, ela vai abraçando. Então, a gente conversa muito com a Karina, a gente conversa muito com quem trabalha com a terapia manual, quem trabalha com ortopedia. Então, eu acho que isso é o bacana da oncologia, né? A gente conseguir trabalhar em equipe, a gente conseguir trabalhar com esse conjunto. E isso é uma das coisas que eu particularmente gosto muito e eu acho que é legal a gente trazer para o colega que está em casa nos assistindo. O Germano, ele atende alguns pacientes na clínica, né, junto com a gente. Então, a gente é colega também, além de ser colega de laboratório, de pesquisa, de universidade, né, temos a mesma formação, digamos, na mesma universidade. A gente ainda também consegue trazer isso para a prática clínica. Então, eu acho muito bacana quando a gente consegue estar os dois dentro do atendimento e fazer essa troca, essa interação. Então, é muito rico para o paciente, né, Germano, quando a gente consegue pensar juntos, né? E para nós, enquanto profissionais, eu acho que também sempre é muito produtivo a gente ter essa possibilidade de alcançar, né, arestas diferentes. Eu acho que isso é importante para o paciente. Para o paciente, com certeza. Então, quando a gente trabalha, que a gente fala, a quatro mãos, né? Então, a gente conversa as especialidades, o paciente vai ter um ganho de funcionalidade, um ganho de qualidade de vida muito grande. Exato. Isso é muito importante. Exatamente. Vamos lá ao nosso planejamento, né, desta nossa aula. Nós iniciaremos retomando alguns objetivos e alguns mecanismos do tratamento oncológico, entrando já no CA de mama, depois no CA de câncer, o câncer de cabeça e pescoço, né? E a integração da onco e da dermatofuncional que vai acontecer aí no decorrer da nossa discussão. Então, vamos começar falando pelo CA de mama, né? E, ô Germano, eu gostaria que tu trouxesse aí para nós um pouco uma reflexão e um pouco sobre os mecanismos dos principais tratamentos que a gente tem hoje para o CA de mama, né? Quando a gente começa, né, a falar de oncologia, eu vou fugir só um pouquinho. Tá? Fique à vontade. Claro. Fique à vontade. Mas só volta, não foge, não corre muito longe. Eu tenho que falar sobre prevenção. Exato. Né? Com certeza. Eu tenho que falar sobre prevenção e sobre uma área da fisioterapia que a gente utiliza muito, né? Então, hoje, o que a gente sabe do câncer, né? A gente tem muito na cabeça essa coisa genética da minha família, né? Mas a gente sabe que isso hoje representa de 5 a 10% dos casos. Então, é mais difícil tu carregar, né, essa carga genética. O câncer, ele não é genético, ele é epigenético, né? Então, o que esse epigenético nos diz? Os nossos hábitos de vida, eles vão fazer modificações no nosso DNA e isso vai nos levar, quem sabe, a ter um câncer, né? Ter uma alteração dessas células. Como que a gente pensa prevenindo isso? Por que aumentou tanto o caso de câncer no mundo? Por que a gente vê tanta emergência nisso? Nossos hábitos de vida. Então, a gente tem tumores que são voltados para esses hábitos. Principalmente nós que vivemos esse mundo
né? Agitado, né? Agitado, correria, nível de cortisol alto. Cortisol, alimentação. Inflamatório, toda a vida, todo o estímulo inflamatório, né? Perfeito. E vem surgindo também literaturas trazendo a possibilidade do biopsicossocial também. Porque é também a condição psíquica, o estresse, sono, podendo alterar essa epigenética. A gente pode ficar falando aqui o dia inteiro sobre o que pode. E esses fatores modificáveis, quando a gente para analisar outras patologias, eles também estão inseridos. Então, eu acho que é uma maneira também de a gente fechar os olhos para aquilo que a gente pode mudar, né? Perfeito. E dizendo que na genética não tem como se alterar. Você já... Né? Quando a gente fala de doenças metabólicas, nessas doenças crônicas, a gente tem muito a ver com isso. A nossa vida tem muito a ver com isso. Então, no câncer, geralmente, está muito ligado. Sedentarismo, alimentação, estresse. Né? E isso que vai fazer essas alterações genéticas, epigenéticas, essa desregulação da nossa sobrevivência celular, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente. Exato. Ótimo. Mas os tratamentos primários, detectada essa condição, vamos começar pelo CA de mama? Pode ser? Pela mama, claro. Então vamos lá. O CA de mama a gente sabe que é o mais incidente, né? No Brasil e no mundo. Então a gente aprende muito com o câncer de mama e a gente consegue trazer isso para outros tipos de tumores que são menos incidentes, né? Tumor de mama, né? O que representa o tumor de mama, ele é bem dentro dessas características que a gente falou. Essas alterações de estilo de vida, epigenéticas, né? O que a gente tem de tratamento base no câncer, né? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia e, quem sabe lá na frente, hormônio ou imuno, né? Terapias. Então, onde que a gente vai se encaixando nisso? A fisioterapia se encaixa onde? Além dessa parte de prevenção e exercício físico, que é o que a gente pode fazer, a fisioterapia trabalha com as disfunções causadas pelos tratamentos. Então, a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, cada uma dessas terapias vai trazer para nós complicações, disfunções, né? Que é onde a gente brilha o olho do fisioterapeuta, né? Então, quando a gente fala de químio a gente sabe que é uma terapia sistêmica, né? Então, ela vai ser geralmente aplicada via venosa, né? Vai passar por todo o nosso corpo. E essa terapia, ela ataca muito as células de rápida reprodução, né? Rápida replicação, desculpa. Replicam muito rápido. Células tumorais fazem isso, então elas são especializadas para isso. Hoje a gente não tem uma quimioterapia que vai lá e persegue uma célula tumoral, específica. Então o que acontece dentro da quimioterapia? Geralmente vocês veem uma paciente que está fazendo quimioterapia. Primeira coisa, cabelo, né? Queda de cabelo, de pelos, imunidade. É mais fragilizada. Então, é aquele perfil paciente carequinha, usando uma máscara, fraquinha, fadiga. Então, a gente vai pensar em quê? Células de rápida multiplicação. Mucosite, células, né, de revestimento, de mucosa. Alta replicação, onde a quimioterapia ela faz muito essa toxicidade. Então, a gente vai falar das toxicidades em cima disso, né? As principais que a gente vê ali nas mulheres, né, de câncer de mama, elas falam muito da quimio branca e da quimio vermelha. Exato. Né? Então ali elas vão ter queda de cabelo, elas vão ter bastante fadiga, a mucosite, né, oral, vaginal, ânus, então todo o trato digestivo pode estar acometido. A mucosite a gente consegue até trabalhar, né, se não fizer nada, ela vai cessar, mas às custas da qualidade de vida da mulher, de uma alimentação, de uma fala, né? Então, tanto a gente faz essa graduação da mucosite com a funcionalidade da mulher. Então, imagina um paciente que está no tratamento de câncer e não consegue atingir um aporte calórico, né? Não consegue se alimentar. Metabolicamente, ele fica alterado, né? Exatamente. Vai ter um déficit, quem sabe não vai nem conseguir realizar o tratamento. E aí como fica a prescrição e a abordagem da fisioterapia num paciente que está em estágio de quimioterapia? Aí a gente tem que fazer a meia-culpa da profissão também, né? Grandes centros oncológicos, a gente já trabalha muito bem, a fisioterapia já é muito bem inserida. Então, cada um já sabe o seu papel, né? O problema vai quando a gente vai saindo dos grandes centros. Né? A gente vai para centros poucos especializados. Então, falta a orientação do próprio fisioterapeuta, muitas vezes, para estar lá, né? Para estar
vendendo o seu peixe, conversando com o médico, conversando com a equipe. Então, o fisioterapeuta, a gente fala muito em orientação e parece que a gente não dá bola para orientação. Mas a orientação é um passo primordial para a reabilitação. O paciente que é bem orientado, ele vai procurar fisioterapia. Ele vai ter uma boa aderência ao tratamento, ele vai aderir ao tratamento. Porque assim, olha todas as características que a gente falou. Vai chegar um fisioterapeuta e vai, né, querer te provocar mobilidade, ele vai querer te tirar daquela zona ali de alguma forma, né? Então, precisa de orientação, precisa de uma explicação. Todo paciente é isso, eu acho que falta na profissão, né? Você tentar explicar e, se for necessário, projetar. Bastante. O que é a disfunção, né? Orientar o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não pode, o que é normal, o que não é. Isso procura o médico, isso procura o psicólogo, isso procura o nutricionista. Então, orientar muito bem o paciente, né? Eu acho que é o primeiro passo que a fisioterapia tem que dar, né? Assim como todas as profissões. Sim. Geralmente a gente vê bastante isso com enfermeiros, né? Vem com as cartilhas, sai do hospital com aquele afago e aquela orientação bem dada. Certo. Mas eu acho que é importante a gente trazer para prescrição mesmo, né? Porque se a gente identifica um paciente desse, seja no âmbito de um serviço maior ou numa realidade menor, porque a gente pode ter colegas fisioterapeutas de várias realidades, né, atuando, a prudência da prescrição. Então, saber identificar esse paciente, qual é o estágio que ele está de terapêutica? Ele está na terapêutica da químio, ele vai passar pela rádio? Não, ele vai ficar só na químio? Ele vai precisar ou não evoluir para um processo cirúrgico? Né? E como que eu vou trabalhar? A gente falava ainda há pouco, e eu acho que é legal a gente trazer a respeito, inclusive, da própria mobilidade do paciente. O quão o fisioterapeuta é responsável por essa mobilidade, mas o quão o fisioterapeuta também é responsável por orientar o paciente a também fazer um certo tipo de repouso em alguns momentos específicos. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente também ponderar e trazer esse equilíbrio, porque nem sempre esse exercício tão intenso vai ser positivo para esse paciente que metabolicamente está alterado, ou que se passou por um processo cirúrgico, ele também tem uma alteração na condição cicatricial, né? Acho que é importante esse cuidado. Saber dosar, né? A hora e o momento. Até porque é um paciente que está passando por várias intervenções que causam inflamação, né? Sim. Então, é um paciente que constantemente está em processo inflamatório e que ele é reagudizado várias vezes e que, por isso, também, né, mais à frente a gente vai falar sobre as incidências de fibrose, né? Que tem muita relação com esse processo inflamatório que acaba sendo persistente, né? Vai, volta, então você precisa se adaptar a isso. Quando a gente fala, né, da terapêutica em si, né? Quando a gente está em cima da quimioterapia, a gente trabalha numa sistemática, numa terapia sistêmica. Então, o que eu gosto muito de trabalhar na quimioterapia? Exercício. Aeróbico, fortalecimento, né? O exercício físico, aquele básico que a gente tem, aquela reabilitação cardio, né? Que a gente chama. Então, quando a gente tem essa terapia sistêmica, eu gosto de focar bastante nisso, que tem muita fadiga e isso traz uma melhor resposta até à própria terapêutica. Né? Falta de energia, fadiga, o exercício entra muito na parte imunológica, né? Inflamatória, anti-inflamatória. Então, o exercício ele se encaixa muito bem nesses pacientes. E a gente deixou de ter o cristal, né? O paciente oncológico antigamente era o cristal na cristaleira ali, ninguém mexia. Não pode nada, fica quieta, tá cansada, deita, descansa. A gente sabe que não, a gente tem que quebrar esse ciclo de fadiga, por exemplo, né? Mas a quimio a gente vai caminhando para essa terapêutica sistêmica, exercícios, e daí a gente entra mais onde a gente quer chegar, né? Que é a rádio e a cirurgia, que é onde a gente vai focar bastante, né? Atuar de certa forma com mais intensidade, né? Bastante intensidade, principalmente ali na cirurgia, né? Vamos lá, então, algumas comorbidades que a gente já falou, né, sobre amplitude de movimento e força de membro superior, que foi o que a gente conversou. Linfedema também, que é algo que a gente precisa ter atenção durante o tratamento. Dor, fadiga,
perda de sensibilidade e redução dos níveis de atividade e qualidade de vida, e por isso o fisioterapeuta precocemente, né? Aqui a anatomia da mama, né? Só para a gente retomar alguns conceitos e para depois conseguir discutir sobre as reconstruções mamárias, né? Então a gente tem a parte de músculo do peitoral maior, depois a parte do CAP, né? A auréola, mamilo, depois a parte de ductos, né, os ductos lactíferos, né? A parte do seio lactífero e depois a parte ductal até a parte profunda, né? E depois os lóbulos, onde a gente tem os alvéolos também formando a parte mamária. E aí abaixo, né, a gente tem o músculo peitoral e os músculos intercostais também. Aqui é uma invasão, né, de células durante a interpretação de um tumor, então a gente vê também a invasão de células inflamatórias, né, a nutrição da parte vascular durante esse tumor, o desenvolvimento desse tumor, né, aqui a gente vê as células se desenvolvendo, as células cancerígenas, e também os mediadores inflamatórios que estão envolvidos nessa resposta imune. Né? Essa parte tumoral, né, quando a gente fala da criação do tumor, né? Por que a fisioterapia até avançou bastante em terapêuticas no câncer? Antigamente a gente falava muito a drenagem linfática espalha câncer, né? Meu Deus, não pode. O que a evolução da ciência, né, da pesquisa nos traz hoje? Um processo metastático, um processo cancerígeno, ele é muito complexo. Então, não é a drenagem linfática que vai espalhar células, né, pelo corpo. Né, células cancerígenas. Como se elas corressem daqui e fossem parar dentro do vaso linfático. Tu vai ativar elas e elas vão para lá. Não é assim. Então, a gente tem uns processos, né, acontecendo no nosso corpo. Eu até brinco bastante, né? Eu pego uma sala cheia de alunos e falo, né, nossa incidência, aqui pelo menos alguém vai ter câncer. E ele pode estar acontecendo agora. Né? O processo bioquímico da doença, ele acontece em anos. Então ele não é assim, né? Acordei hoje, a célula deu uma louca, opa, vou virar uma célula cancerígena. Os meus alunos da fisiopatologia, eu falo muito sobre lesão celular e tal, e eu também falo isso sobre, por exemplo, se eu pegasse um sol no verão e tomar um torrão, e aí eu já teria um câncer de pele? Porque assim, eu lesionei as células, eu desencadeei uma inflamação. A radiação infiltra facilmente pela pele e age diretamente no teu DNA. Só que tu tem um esquema de reparo muito potente. Então, aquele local que foi danificado logo vai ser reparado ou aquela célula tu vai perder por disfunção. Perdeu a célula, vai renovar. A melanose vai chegar lá... lá nos 40. Depois de muitas vezes. Depois de muitas vezes. Mas né, essa adaptação celular, ela também ela é consertada pelo organismo. Então, você tem mecanismos de reparo, né, que são ativados do DNA. Isso é muito legal de falar. Né? A gente tá acontecendo. Tá acontecendo. O que a gente pode fazer é cessar essa agressão. Né? Tomei um torrão de sol, vou ter câncer? Exatamente. Não. Mas ano que vem, quem sabe, bota um protetor. Reaplica o protetor, por favor. Germano, mas você estava falando pra gente antes sobre essas duas divisões dos tumores. Acho que é importante trazer. A anatomia, né? Anatomia. A gente chama de microambiente tumoral. Certo. E aí vem o que a gente falou, né? Então, o tumor em si, ele cria o seu ambiente. Né? Ele cria o seu ambiente para criar o que a gente chama de massa tumoral do tumor em si, né? O tumor nada mais é do que bilhões de células cancerígenas, né? Que ali criam um ambiente favorável para elas, né? O que a gente chama da biologia do tumor, a biologia do câncer, as características da célula cancerígena. E isso, cada tipo de tumor tem a sua, né? Alguns mais agressivos, outros menos, mas a gente tem ali o que a gente chama da parte estromal, né? O estroma do tumor, é a parte onde a gente tem as células tumorais em si, né? A gente até consegue ver, né? É o acúmulo dessas células, né? Até lá em cima ele fala, o microambiente tumoral. Isso vai começar a trazer a biologia do nosso tumor, né? O que ele vai trazer. E a gente também tem a parte de parênquima, que é a parte que está ali por fora, né? É onde a gente tem os vasos, onde esse tumor ele começa a fazer uma angiogênese desregulada, onde ele começa a fugir da imunidade, né? As nossas células de defesa, elas estão lá para fazer esse combate às células tumorais.
Só que o que acontece? A célula tumoral, né, ela é muito mais especializada. Muito mais. Ela tem características de sobrevida, né? Então, nossas células normais, elas nascem com um X de replicação. Veio aqui essa célula, vai replicar 10 vezes, vai entrar depois no processo de apoptose dela, de morte, de senescência, né? A célula tumoral não. Ela não para de replicar. Ela foge desses sinais, né? Assim como ela se replica sem fim, né? A gente cria trilhões e trilhões de células tumorais, ela foge das nossas células imunes, né? Então ela tem uma fuga de imunidade muito grande, ela consegue se disfarçar. Então ela é muito especializada. Ela tem esse microambiente de angiogênese, então ela cria novos vasos para fazer a nutrição tumoral. Isso é muito legal porque a gente tem mecanismos para reconhecer e a própria célula tem sensores dentro dela que vão me dizer, olha, esse DNA ou esse RNA não foi replicado muito bem, isso está disfuncional, vamos entrar em morte entre a apoptose. Aí é o que não acontece com as células cancerígenas. Ela foge da apoptose. Então, e impede qualquer tipo de fagocitose por macrófagos que estão circundantes. Então, o que acontece, né? A gente chama ali, a proteína é a P53. Ela é o nosso guardião de genoma, né? O genoma replicou errado, o que ela vai lá para a tua célula e diz? Ubiquitin, né? Vai lá e segue teu rumo, né? Arrasta para cima, que nem a gente diz. Arrasta para cima. Entra em apoptose. A célula cancerígena, ela tem uma mutação nessa P53. Que é onde a gente fala de epigenética, né? O dano ao DNA geralmente está relacionado a essa proteína, a P53. O que faz a célula cancerígena? A P53 não funciona, ela está silenciada, ela está mutada. E ela não consegue dar o sinal de apoptose para a célula que está fazendo essa replicação desorganizada no nosso sistema. Sabe que essa especificidade que tu cita, né, das células cancerígenas, teve um último pesquisador aqui na nossa universidade que pesquisa sobre isso e ele falou sobre a semelhança da célula cancerígena com as células neurais. E eles descobriram que dentro do tumor, dentro dessas células cancerígenas, existe um sistema de comunicação que parece uma sinapse. Então, ele é tão rápido e o crescimento também é tão específico porque tem marcadores neurais que se desenvolvem dentro de um tumor. Então, imagina que você comunica, você tem sinapse porque você tem neurogênese, você faz novas conexões neurais, novas redes neurais, e é com a mesma velocidade que isso acontece em um tumor. Então, esses marcadores presentes no tumor eleva tudo que é pesquisa sobre o câncer, né? Porque todo mundo quer descobrir como para isso. Então, a nossa guerra continua e tem muito caminho ainda. É por isso que a gente chama de um microambiente, né? Ele forma um ambiente dentro do nosso corpo e se especializa para atacar. Exatamente. E a outra opção, então, terapêutica, seria os processos cirúrgicos, né? Não excluídos, né? Pode ser combinados, inclusive a grande maioria das vezes são terapêuticas combinadas, mas a gente entra então no âmbito das cirurgias, né? Que aí são as diversidades das mastectomias, né? As possibilidades, e a gente estava trazendo também alguns estudos para refletir um pouco sobre a importância de planejamentos, de etapas, né? De educação do paciente com relação à submissão a esse processo cirúrgico, a importância da combinação, né? Da união dessa equipe como estratégia, e inclusive até em centros maiores, ou a gente teve a oportunidade de participar em Floripa do Outubro Rosa por alguns anos, acho que 1 ou 2, se eu não estou enganada, eu fui com as fisioterapeutas colegas de Floripa, e a gente participava lá dos estudos. Então os cirurgiões, eram 10 cirurgiões discutindo caso a caso para ver qual o planejamento cirúrgico específico para cada caso, né? Então isso para a gente também é muito rico, porque dependendo do planejamento cirúrgico, a gente também tem um olhar para a reabilitação desse paciente no pós-operatório. Se essa paciente ela fez essa cirurgia de imediato, a retirada do tumor, ou se ela fez num tempo tardio, né? 2 anos depois, 3 anos depois. São várias as possibilidades de processos cirúrgicos, né? Mas eu acho que o que mais difere pra gente aqui, eu acho que o que a gente mais pode
contribuir enquanto especialidades é realmente nessa observação do tipo de tecido que vai ser submetido ao processo cirúrgico, independente de qual vai ser uma mastectomia radical, total, né, uma quadrantectomia ou grande dorsal, enfim, né, o TRAN. Então, acho que o tipo de tecido que a gente vai, que o cirurgião vai trabalhar, se essa mama foi radiada ou não, e também a consequência disso, né? O que a gente vê muito, né, da cirurgia, tem muito porém, tem muito... Como que os médicos vão decidir uma cirurgia, né? A gente começa pelo perfil do paciente. Uhum. Né? Então, esse paciente é jovem? Esse paciente tem funcionalidade? Uhum. Né? Qual é a expectativa desse paciente para um pós-operatório? E por aí vai. Então, hoje a gente tem, né, cirurgias minimamente invasivas, pensadas muito para a qualidade de vida. Antigamente, eu não falo antigamente séculos, né? Antigamente, 10, 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma evolução do câncer que era primeiro a gente cura, primeiro a gente tira, depois a gente vê como fica. Com a evolução das pesquisas, com a evolução da qualidade de vida, da fisioterapia, dos tecidos, dos materiais, começou a virar um pouco essa visão, né? A gente hoje tem uma mulher que tem câncer e que ela continua sendo uma mulher e tem uma sobrevida gigantesca. Então, não é mais, né? Sim. Aquilo que a gente falava. Você ganhou um diagnóstico de câncer, o pessoal já estava, né, desesperado. Sim. Hoje não. Desistiu. Hoje a gente sabe que um câncer de mama descoberto em estágio inicial, a chance de cura, de remissão, né, que a gente conversa sobre a remissão, não uma cura do câncer, chega a 99%. Então essa mulher vai ter muita vida pela frente. Que maravilha, né? Que evolução brilhante. Nossa. E ela quer voltar para o trabalho, ela quer voltar para as atividades, ela quer ter a vida dela de volta. Sim. E a cirurgia precisa, né, compor a cura, mas também precisa compor a qualidade de vida dessa mulher. Sim, funcionalidade, qualidade e o olhar, né? O auto-olhar para ela mesma. A gente vê muito isso, né? Porque passa por um processo psicologicamente muito, muito intenso, muito abalado, de você entender o processo cirúrgico. Primeiro você entender a doença, depois você assimilar, depois você ter força para tratar e depois você se vê numa condição muito diferenciada. E a gente está falando de mulheres e mamas. E mamas. Então, quem sou eu para discutir sobre isso? Pura feminilidade. Mas trabalha muito a sexualidade, o feminino. Isso. Então, a parte psicológica da mulher afeta muito. E até quando a gente pega pacientes jovens que vão passar pela cirurgia, elas ficam em desespero. Sim, sim. Porque hoje, olha a quantidade de cirurgias plásticas que a gente tem, né? Para essa autoestima da mulher, mamas. Sim. Imagina você ter a notícia que você vai perder uma mama. Né? A gente estava comentando antes, né, sobre um dado da ISAPS. A cirurgia de mastec é a 6ª cirurgia, um dado mundial. Então, é um volume expressivo, né? É muita gente. Grande. É muita gente que está por aí, às vezes sem cuidados de reabilitação tão específicos quanto deveriam ser. E acontece muito. Muito. A gente, às vezes, está aqui num ambiente... uma bolha. Uma bolha, né? Onde o paciente é bem mais orientado, está dentro de um plano de saúde. Mas quando a gente volta para o SUS... Sim. E assim, né, triste. Germano, e saber que o paciente oncológico se desloca da sua região para tratar em um grande centro. Aqui na nossa região é um exemplo. Mas esse paciente volta depois para casa. E ele continua, às vezes, lutando contra algumas consequências do tratamento. No tempo de residência, né, era bem legal que lá era um grande centro, né? É um centro nacional, principalmente aqui no sul, de oncologia. Sim. E a gente tinha pacientes do estado do Paraná inteiro que iam para lá. Então, eles saíam da casa dele às 4 da manhã para chegar no hospital, fazer 15 minutos de rádio e aquele ônibus sair de lá 6 da tarde para eles chegar na cidade deles, às vezes meia-noite, para no outro dia repetir. Só para reforçar para quem também está nos acompanhando, o Germano ele fez também a especialidade dele, né, a residência
no Erasto Gettner, que é um hospital, né, que faz essa formação específica para oncologia. Então, isso também é um norte, né? Porque às vezes se você deseja estudar um pouquinho mais, aprimorar um pouquinho mais, né? Hoje a fisioterapia tem também essas possibilidades das residências, né, Germano? Bastante. E eu como docente, como professor, eu estou sempre fazendo esse estímulo, né? Então, há um tempo atrás a gente estava com alunos ainda lá em residência, então todo ano eu tento plantar uma sementinha. É importante, né? Então, A formação do fisioterapeuta, a gente saiu um pouquinho agora da cirurgia, mas eu acho que valeu, porque eu acho que incentivar também a formação, a carreira acadêmica, o plano, né, de carreira, ele tem que estar vinculado ao ensino e aprendizagem, né? Então, aonde que a gente busca, na minha formação, que foi assim só um pouquinho antes que a deles, quando nós formávamos, nós saímos generalistas. Nós não tínhamos essa especificidade, né? Eu acabei indo para uma especialidade porque eu precisava começar um processo que aqui em Criciúma na época não existia. Então eu fui atrás disso. Mas por muito tempo, muitos colegas daquela geração de formação lá em 2003 ficaram trabalhando como generalistas. E hoje não, então hoje a gente tem a possibilidade de estar aqui conversando com diversidades de especialidades, né? E não tira a possibilidade, eu acho que de olharmos para o todo, sempre, né? Mas que a gente tem que saber um pouquinho mais de algo específico, né? Só para terminar um pouquinho dessas etapas, eu esqueci de falar antes, mas eu acho que vale a gente lembrar também de uma etapa de refinamento. Porque as cirurgias, por vezes, elas são também em algumas etapas. É muito difícil você trazer uma cirurgia de reconstrução mamária e você ter um grau de satisfação em um primeiro estágio por 100%. Então, por vezes, você precisa voltar, o paciente precisa voltar para o centro cirúrgico e fazer um refinamento dessa cirurgia. Inclusive, voltando pela condição de qualidade de pele, né? Que a gente falava antes, quando se tem assimetrias ou quando você vai fazer uma mama e a outra não, então às vezes tem essa pseudoptose que a literatura traz, que vai fazer diferença com a pele da mama que teve o tecido irradiado, que faz a retração. Então, a busca, né, dessas simetrizações. Então, tudo isso é um processo. E por vezes esse paciente, o nosso sonho, né, o nosso padrão ouro é que a gente pudesse acompanhar esse paciente em todas as etapas, né? Isso é o que eu venho sempre brigando, né? Eu quero ver essa paciente antes da cirurgia. Eu quero ver essa paciente logo após a cirurgia. Eu quero ver ela em todas as fases, né? Que eu preciso conhecer, eu preciso traçar um perfil, saber em que terreno eu vou andar, o que ela tem de expectativas. Isso tudo conta, né? E quando a gente fala de pacientes jovens ainda, muda muito isso. Então, a gente precisa estar caminhando em cima disso. Quando a gente fala até da cirurgia, né, aproveitando, a gente sabe que quanto maior a cirurgia, maior o risco, né? Maior as complicações, maior a fibrose, então maior o trauma. A gente sabe que isso está envolvido. Quando a gente fala dessas cirurgias de mama, né, é até bem importante, quando a gente fala ali da parte da linfadenectomia, né, quando a retirada dessa cadeia axilar. E quando a gente faz a retirada, né, quando o cirurgião faz a retirada dessa cadeia, é onde a gente vai ter maiores problemas, né, para a gente reabilitar. Nem falando tanto do linfedema, tá? Nem vamos entrar no mérito de linfedema. Mas a gente sabe que essa cadeia axilar, né, esse cavo axilar, ele faz parte de um complexo que é o complexo do ombro, né? Então, quando a gente vai para a axila, quando faz o esvaziamento axilar, a gente aumenta muito, né, a área de lesão. Então, se a gente olhar, né, incisão, é diferente uma incisão de uma quadrantectomia para uma mastectomia total com esvaziamento axilar. Então a gente sabe que vai ter muito mais retirada de tecido, esse paciente ele vai ter chance de maiores complicações.
Mais dificuldade de mobilização de membros superiores. Total, amplitude de movimento mesmo. Amplitude reduzida. E o ombro tem esse nome complexo do ombro, é porque é complexo mesmo, não é à toa. A gente tem 5 articulações envolvidas, né? E nós temos 3 anatômicas, 2 funcionais. E aí o ombro, quando você imobiliza um ombro, quais as consequências de imobilização de ombro? A gente fala disso dentro da ortopedia muito e aqui não é diferente, né? Então a gente estava conversando até antes, né, o Germano, é uma reabilitação de ombro. É uma reabilitação de ombro. Sobre as chances de uma capsulite, né? Total. Bastante acontece, tá? Líquido sinovial, que vai fazer a hidratação dessa articulação. Se não tem mobilidade, não tem a produção. bolsa de gordura, né? A cadeia de linfonodos é uma bolsa de gordura. Exato. Ela faz função de deslizamento, de amplitude. A gente não pode esquecer da cintura escapular, do peitoral que está ali embaixo, recebeu toda trauma, né? esse trauma. O peitoral menor toda está escondidinho. Mobilidade de arcos costais. Arcos costais. Muito, porque tu altera peitoral, altera toda a mecânica. Posturas, né? Que a gente vê muito nas pacientes com mastectomia, né? Alterações posturais. Dor, consequentemente dor. Projeção, né? A gente faz essa Isso, a retração, né? de ombros, acaba contraturando bastante. Então, escaleno, trapézio sofre muito. Musculatura acessória de respiração. E tudo isso é trabalho do fisioterapeuta, tudo né? isso. Então... E aí, por vezes... E era o só paciente drenagem não linfática. chega pra fisioterapia, então... né? Mas que bom. Vamos embora, senão nós não vamos terminar essa aula. Sabe que a gente começa a conversar e não para mais, né? Aqui... Então aqui a gente tem uma outra possibilidade cirúrgica, que é a reconstrução mamária com retalho do músculo reto abdominal, que a literatura traz como TRAN, né? Então usa-se um retalho, né, de abdômen, e vai fazer essa translocação desse retalho para formar essa nova mama. E aí, mais uma vez, esse paciente tem que ser recuperado num todo, né? Uma outra possibilidade é usando agora, então, o músculo grande dorsal, que vai rebater e vai fazer também essa outra possibilidade de reconstrução de mama. E a gente traz aqui, para ilustrar, um vídeo que eu tive a oportunidade de estar no centro cirúrgico, junto com a doutora Fernanda Bus, aqui em Criciúma, e tive a oportunidade de acompanhar em um evento, né, do Outubro Rosa, esse processo cirúrgico. Então, só para ver exatamente como a gente percebeu na figura anterior, então, a porção, né, dessa musculatura que se disseca, que rebate, e é importante reforçar que esse pedículo ele é mantido, né? Porque senão a gente teria aí uma das grandes intercorrências, né, do processo cirúrgico, que seria o quadro necrótico. Então o pedículo é mantido, o grande dorsal ele rebate e vem para frente formar a nova mama. Acho que é até importante a gente falar, né, dessa parte dos pedículos, né? Sim. Então, depois quando a gente entrar até na cabeça e pescoço, a gente até pode voltar um pouquinho, mas isso é muito importante para a gente ter a vitalidade desse tecido, né, desse retalho. Então, quando a gente vai tirar de um local distante, por exemplo, reto abdominal, a gente tem mais equipes atuando. Sim. Porque tem que fazer toda a ligação vascular desse músculo, né? Sim. Então, entra lá, equipe de plástica, faz o ligamento de vasos. Então, é muito complexo. Que foi o que a gente falou, né? Quanto maior a cirurgia, maior a complexidade. Nesses casos, ainda mais. Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa parte de pedículo, de nutrição, de irrigação sanguínea desses tecidos. Porque senão a cirurgia não tem sucesso. E aí eu acho que também vale a gente trazer a nossa abordagem, porque são casos que tem que se ter muito, muito cuidado com a parte nutricional desse retalho, né? Com essa vasculatura desse retalho, porque senão a gente prejudica essa formação. Então, por vezes, menos é mais nesse perfil de paciente, né? Inclusive, quando a gente vai falar de terapêuticas de compressão, né, tem que ser muito bem avaliado, diferente de quando a gente trabalha lá numa cirurgia de mama de estética e não reconstrutiva. Então, isso é bem importante que a gente tenha clareza, né, da dimensão desse retalho, para que a gente também cuide da abordagem da fase inflamatória, da fase aguda, né? Aqui a gente tem outra
outra possibilidade. Aqui é um estudo que mostra, né, sobre a área de tecido muscular e do plexo neurovascular, porque a gente sabe o quão íntimo é a relação vascular com a parte neural, né, e a proximidade das estruturas, e aqui ele traz aí os efeitos da irradiação, né, pela radioterapia, uma paciente, e comparou a análise histológica para avaliar, então, o lúmen do vaso, a qualidade do tecido muscular também. Então, aqui em A, a gente vê o lúmen do vaso, né? E em B é a mesma imagem, só que aproximada, numa lâmina muito mais próxima, né? E a gente observa, então, que geralmente uma lâmina histológica de um lúmen de um vaso, ela te permite olhar o que tem por baixo, né? Então, geralmente ela não é obstruída. E aqui a gente observa um grande infiltrado inflamatório, principalmente nos tecidos circundantes. Tudo que a gente vê de pontinho mais roxo é uma célula inflamatória, né? Então, a gente observa também um engrossamento da parede do vaso. E isso tudo altera a funcionalidade da parte vascular, que é exatamente o que a Karina estava falando. Então, a importância de que, se eu for fazer uma compressão, olha o vaso que eu estou comprimindo. E a gente estava falando também antes da radioterapia e o estresse oxidativo. Então, aí linka tudo, né? O estresse oxidativo aumentado, né? Esse dano possível, a qualidade de vasculatura e se eu vou usar ou não compressão. Exatamente. Então, é um tecido completamente modificado. É muito diferente de uma paciente da estética justamente pela qualidade do tecido, Exato. né? E a gente sabe que também esse plexo neurovascular atingido, consequentemente diminuindo o suprimento sanguíneo, eu vou ter disfunção vinculada à parestesia, dor, disfunção de ativação neuromuscular. Sim. O músculo só contrai quando ele tem um comando neuromuscular, né? Então, isso tudo é modificado. Aqui na imagem ao lado, a gente observa uma paciente de mastectomia bilateral, que não preservou o CAP, né? Então, houve também esvaziamento axilar, principalmente à direita. A gente vê, né, uma diferença entre as duas mamas, né? Foi uma reconstrução imediata, onde teve colocação de expansor. Isso a gente também vai conversar um pouquinho mais à frente. Manteve o expansor até o 25º mês. Nossa. É muito tempo, É muito né? tempo. Sabe o que me chama a atenção nessa imagem também? O efeito da radiodermite. Exatamente. Né? O efeito Ficou, da né? radiodermite. Porque, e aí também é outra fala que a gente vai trazer, e a possibilidade de que ela chegue após o término, né, Germano, do tratamento. Então, de novo, a prevenção, a educação, né, do paciente, a orientação, porque ele pode chegar numa fase tardia, quando você pensa que já está tudo ok, chega Surge a radiodermite. Isso é bem importante, né? Quando a gente fala da da radioterapia em si, ela já causa, assim, lesões desde a primeira aplicação, só que visivelmente a pele, ela vai sofrendo ao longo das sessões, né? Então, a radioterapia, podemos já falar da rádio? Pode Sim. já falar da rádio. Aproveita a deixa. histologia. A radioterapia, né? Então, geralmente a paciente, ela não vai fazer rádio para depois fazer cirurgia, né? Olha como é que fica o tecido. Então, imagina você abrir aquele tecido e um tecido foi irradiado antes disso. Então, vai ter muita fibrose, o tecido não vai estar bom, não vai ter pele, não vai ter expansor que resolva essa vida, né? Então, geralmente, né, a terapia, o plano de tratamento vem com a rádio lá por último, né? Ou depois da cirurgia. Muito difícil antes, né? Eu não lembro de casos que ela vem antes. Quando a gente fala da rádio, né, e até às vezes eu lembro das minhas pacientes, que elas começam a rádio e dizem que está tudo ótimo. Né? Tá tudo bem. Não, doutor, vermelhinho, mais nada. O que acontece com a rádio? Onde que a gente tem que abrir o olho? É quando a gente está no final da rádio, do meio para o final, né? Então, hoje o que a gente viu, né? A gente, com o passar do tempo, as pesquisas eles estão fazendo um hipofracionamento, né? Reduzindo as frações. A dose permanece a mesma, só que a gente está fazendo uma redução de dose. Por quê? A rádio ela é feita diária, né? Todo dia. Para a gente pegar o ciclo celular, né? Então, para pegar sempre num ciclo celular, que a gente tem que pegar lá nas fases da mitose, da célula.
Então a radioterapia é feita todo dia. O que ela faz na célula? Né? A radioterapia ela vai lá e faz uma agressão ao DNA através de radicais livres, né? Espécies reativas de oxigênio. É ali que a gente vai ter a lesão. A rádio, ela também não é específica, né? Ela não vai lá e, opa, célula normal, sai, vou pegar só a cancerígena. Então ela pega todas as células. Então a gente pega todas as células de camada basal de pele, a gente pega a derme, epiderme e vai para o fundo. Hoje a gente tem equipamentos, né, modernos, 3D, desvia. Antigamente, a gente até brincava, né, era um raio laser reto na paciente. Pegava pulmão, pegava coração, pegava tudo e ia destruindo, né? Eram as máquinas lá de cobalto de 1950, era destruidor. Hoje a gente tem máquinas já com tecnologia. O que eles tentam, né? Então é feita todos aqueles cálculos dosimétricos, é feita a parte exata que vai ser irradiada. Então as mulheres vão lá, vão fazer cálculos, vão fazer tudo para tentar fugir dessas toxicidades, né? E qual é a toxicidade que a gente fala da radioterapia? Ela é a radiodermite, é a fibrose do tecido, né? É uma queimadura. Porque altera esse DNA, né? Altera toda, faz uma lesão de pele gigantesca. Quando tu fala que induz a produção de espécies reativas de oxigênio, de radical livre, já pode pensar em inflamação na hora, porque isso vai causar a morte de células subjacentes que às vezes estão boas, mas elas vão morrer por dano em macromoléculas, mas né? É o final de um ciclo não fechado da inflamação. Porque daí no outro dia vem ali mais de novo, é o que a gente chama pró-inflamação. Exato. E isso é interessante de linkar também, que a literatura traz que a fibrose pós-radioterapia, ela não é aquela fibrose que às vezes a gente observa que depois de um ano ela some. É aquela fibrose persistente. Mas é a intensidade que tende a piorar, da né? inflamação que vai trazer essa proliferação exacerbada. Porque vai depender muito de... E eu acho que isso é legal a gente falar, porque talvez os colegas que estão nos assistindo um pouco mais sejam mais vinculados com a cirurgia plástica estética. Né? E pode ser que não também, né? Tomara que a gente tenha um monte de gente nos assistindo para prestigiar também o Dr. Germano. Mas é um perfil fibrótico diferenciado também justamente pela intensidade do processo inflamatório e o desfecho final na produção de espécies reativas constante. E aí vem o dano tecidual. E às vezes a gente tem, além dessa fibrose, a gente tem a aderência, porque tem retirada de tecido a mais. Então, quando a gente vê um uso do expansor, que a gente vai trazer depois, inclusive até a relação dele com o TGF-beta, você pode ter uma retirada de tecido expressiva que não tem a possibilidade desse deslizamento entre essas interfaces, e além da fibrose, tem a aderência e essa atividade intensa também. Isso acontece do TGF. Muito na cabeça e pescoço. Ah, pois é. Sim, porque é bem mais retirada ainda, né? O tecido, a gente chama de cola, ele Sim. faz uma carapaça mesmo. Sim. A gente cola muito. O que eu ia falar da rádio, ela está muito, né, a fibrose da rádio, ela está muito ligada à dose e quantidade de sessões. Né? Então, hoje a gente sabe que para ter uma radiodermite mais acentuada, são mais de 10, 15 sessões de rádio, né? Então, isso vem em cima de um cálculo dosimétrico, né? Tem um profissional que faz só isso. Onde que a gente tem que abrir o olho? A gente sabe que tudo isso acontece antes da gente ver, né? Antes da gente ver a queimadura, ver o vermelhinho da pele, a gente tem processos bioquímicos acontecendo, processos celulares acontecendo. Então, a gente está tendo, desde a primeira sessão, lesão. Lesão no DNA, células morrendo. Só que, como a Rúbia falou no começo, o nosso corpo, ele tem reparo. Então, a gente tem reparo, a gente tem células troncos ali no tecido que vão reparando. Só que chega uma hora que o reparo não dá mais conta. Eles entram em senescência replicativa, essas células tronco não vão mais lá suprir a necessidade da pele e a gente começa a ter visualmente a lesão. Então, a gente chama que ela é uma queimadura de dentro para fora. Né? Ela vem acontecendo lá de dentro com acúmulos de dose. Então, quando que acontece a radiodermite? Final de tratamento. Meio para o final e até 15 dias após o término é o pico de intensidade. Então, a gente tem que estar muito de olho. Então, sempre tem pacientes minhas que estão lá na 8ª sessão de rádio, felizes da vida. Doutor, não está acontecendo nada, está tudo lindo, bonitinho. Continua o cuidado, continua o creme, vem cá, vamos fazer a fotobiomodulação. Não tira o olho disso aí. Eu ia te perguntar agora,
para trazer para o pessoal que está conosco aqui. A fotobio, né? Preventiva e até... Curativa. Certa, a minha fala era até pelo menos 2 semanas após o término da rádio. Eu ainda continuo. Exato, viu, pessoal? Uma dica, então, né? Não dá alta para o teu paciente assim que concluiu a rádio. Permaneça com uma observação, ou um pós-tardio, ou pelo menos um second look, que a gente fala, né? Esse segundo olhar por mais aí 15 dias, 20 dias, para se certificar de que não vai chegar essa alteração. O que a gente tem de evidência hoje da fotobiomodulação, né? Quando eu falo fotobio, a gente pode estar falando do LED ou do laser. Eles têm um efeito muito parecido os dois, tá? Eu até gosto de usar bastante o LED por causa de área, né? Pego uma área maior, consigo fazer terapia combinada, vermelho e infra. Mas o que a evidência me diz? Ela não é um grau de evidência A. Eu não vou... faz aqui comigo prevenção que você não vai ter radiodermite. Não é isso que a gente passa para o paciente. Sim. A gente evita graus severos de radiodermite. É isso que a prevenção e a fotobiomodulação traz. Essa é a evidência que ela nos tem, né? Ela vai trazer isso para nós. Então, tem que deixar claro para o paciente. Então, a gente faz o que as pesquisas dizem. A gente estaciona em grau 2. Que é uma escamação de pele, uma escamação úmida. Que para a qualidade de vida do paciente já estaria excelente. A gente pensa, parece que não é nada, né? Mas o que é grau 3, grau 4? É necrose e sangramento. Exatamente. São úlceras. É lesão aberta. É lesão aberta, né? Isso. E foi muito legal agora que o Germano puxou sobre as evidências. Eu estava avaliando sobre uma revisão sistemática, que estavam falando só sobre fibrose. O desfecho era fibrose. E intervenções de prevenção de fibrose já lá no início da rádio. O que a gente poderia fazer por lá? E dentro da fisioterapia, quais as evidências que a gente possui, né? Aí eles trouxeram e até falaram sobre a pentoxifilina e a vitamina E, e aí entra com parte medicamentosa, enfim, né? Mas que apareceu lá um efeito... Muito antioxidante. Antioxidante, vitamina E e pele, né? É isso. E eu fui curiosa daí nas intervenções da físio, esperando a terapia manual de alguma forma, e ela não apareceu. Né? Então, a gente só vê o quanto a gente ainda precisa continuar, porque a gente está falando de uma fibrose de 6 meses a 1 ano ou mais. Vai ter que entrar o fisioterapeuta em alguma maneira, e nem sempre é o cara da onco que está lá dentro do grande centro, né? Então, às vezes, vai cair na mão do dermatofuncional ou de alguém que trabalha com ortopedia dentro da cidade para reabilitar aquele ombro, e a gente precisa saber o que fazer. Então, a gente precisa buscar isso e até estudar mais, trazer, né, como os ensaios clínicos randomizados, testar a terapia manual de alguma forma. E quando ela aparece como fricção, como amassamento, como técnicas de masso. E, na verdade, a gente está saindo disso. A gente está saindo desse conceito do stick puxa que a gente vem conversando, né? E, por enquanto, tá escasso ainda. Então, a gente tem que saber muito bem de procurar. Eu acho que tem duas vias fortes. Ainda a gente precisa o centro. A primeira, medo de botar a mão. Então, por muitas vezes, medo de botar a mão, de não conhecer tecido cicatricial, de não conhecer estruturas, de não ter noção de anatomia palpatória. Você tem medo de colocar a mão e aí você deixa esse paciente sem muito contato na área específica. E a contrapartida 880 é o excesso dessa mão, trazendo aí para esse tecido mais dano por excesso do stick puxa. Estimulando. Então, é importante, né, a gente também colocar isso no ponto de equilíbrio. Exatamente. O quanto que a terapia manual vem para trazer mobilidade para esse paciente em especificidade de momentos, enquanto que em outros momentos não. Eu tenho que usar outras terapêuticas. E precisa lembrar uma isometria, outro tipo de mobilidade para esse paciente que não venha... E aí é aquilo que a gente começa a brincar, né? O comportamento celular com o comportamento funcional. Eu sempre falo, e teve um momento que a gente teve oportunidade de fazer com alunos um workshop onde a gente tinha toda essa revisão de literatura e a gente tinha o paciente real. Para mim é o perfeito, que é o estágio, né, que a gente tem na graduação, enfim, mas a possibilidade de você estar ali discutindo com o professor.
e você conseguir olhar para aquela palpação, para aquela situação que você está avaliando, pensar no mecanismo celular, trazer para a funcionalidade e fazer a decisão terapêutica. Porque aí a gente encontra o equilíbrio, que é a mesma condição do exercício que a gente falava antes. Tem momentos que eu tenho que pedir para o paciente fazer repouso, sim. Tem momentos que eu não vou entrar com a terapia manual e tem momentos que eu vou precisar entrar. Né? Então, essa paciente que a gente viu na imagem ali, anteriormente, com uma radiodermite mais ativa, será? E a gente precisa interpretar a terapia manual como força externa. Força externa é biomecânico, é uma carga externa, é um estresse mecânico que você aplica sobre o tecido, que não tem condição de tolerar a carga como ele teria antes, né? E aí vem a base. A base. Saber processo, saber reparo, saber inflamação, que a gente incomoda tanto. Da fisiologia até a prescrição e a terapêutica. A gente nem entrou ainda, e talvez eu acho que para hoje não vai dar tempo, vai ter que ficar no próximo momento, nas compressões. Nas compressões que a gente veio revisando literatura aí, a gente viu que tem até polaridade de macrófagos, né? Alteração de polarização de macrófagos pelo uso da compressão. Então, será que talvez num paciente desse, em algum momento mais adiante, eu não posso também pensar nisso? Sim. Como é que estão os usos das órteses? E isso nem apareceu na revisão sistemática, Sim, né? E é uma revisão sistemática. Uma baita revisão, eu tava olhando, era uma tese de doutorado, né? Então, e o que apareceu, a notícia boa, foi que a cinesioterapia apareceu como benéfica para o tratamento de fibrose depois de 12 meses. Mas, assim, é a cinesioterapia extremamente controlada, né? Dentro de um estudo. Então, é a mesma cinesioterapia que está sendo aplicada, né? Na clínica. Então, é algo que a gente precisa até entra, trabalhar. né? Falando da cinésio, falando da parte cirúrgica, né, a gente entra ali nas partes de fase. Estamos quase? Então nem vou falar, vou deixar. Não, fala! Por favor. Agora. Não, deixa a gente aqui na Por favor. O nosso trabalho, né, muitas vezes, o médico ele não sabe para quem aquele paciente vai depois. Ele não sabe se vai para a Karina, se vai para a Ruga, se vai para o Germano, se vai cair numa clínica, se vai cair numa clínica de ortopedia, ele não sabe, né? Então aí a gente tem que ter um cuidado bem grande, porque os médicos, eles muitas vezes pedem para o paciente ficar parados, né? E eu entendo eles, porque se falar para um paciente que pode movimentar até 90 graus é uma coisa, falar para outra, no outro dia tá lá estendendo roupa, lavando roupa, limpando a casa, carpindo um lote, né? Então tem esses poréns. E também tem a parte do profissional que esse paciente está indo. Então, o pós-operatório imediato, os primeiros ali que a gente chama aquele período crítico de cicatrização, ali até 21 dias mais ou menos, né, pra gente ter todo o período cicatricial bonitinho, a gente tem que ter um pouco de restrição de movimento também. Isso se não vem um seroma aí nesse Sem 14º dia. Sem porque complicar, né? 12º a 14º ou 2 datas para chegar um serominha. Ó, anota aí. E é geralmente onde a gente quer fazer Por quê, né? a força, ganhar amplitude na força. É aí onde eu queria chegar. Você passa da inflamação, começa a chegar na proliferação, amplia a mobilidade desse paciente demais, por vezes, entra em fricção, chega o seroma. E aí é bem importante. Aí você regride, volta todo o processo inflamatório desde o início e, consequentemente, vai ter uma proliferação maior, porque desceu um degrauzinho da Qual é a orientação escada das evidências hoje, né? A fisioterapia, ela pode estar atuando desde o pós-operatório imediato, sem problemas. Desde que a gente saiba respeitar. Sim. Então, enquanto tiver ponto e dreno, né, eu faço assim para os alunos lembrarem bem. Enquanto tem ponto e dreno, 90 graus de flexão, abdução de ombro. Ah, a paciente sentiu que não está esticando, tá bom? Quer passar um pouquinho? A evidência mostra que pode, não tem prejuízo nenhum. Tirei o dreno. 2 a 3 dias, eu espero um pouco. Repouso. Ah, não posso fazer nada, não posso mexer o braço. Não é isso que eu tô falando. Funcionalidade, né, Mas, Germano? claro. Funcionalidade. Porque, assim, repouso não significa você não tomar água, você não fazer o teu... Não trabalhar, você não fazer a tua higiene. Né? É exatamente. repouso, dia de mobilidade, além que possa Excessiva, levar esse tecido, ou essa estrutura, melhor falando,
há um estresse. Que é onde a gente chega no risco do seroma. Exato. Então, exato. olha, tirei o dreno, 2, 3 dias, pego leve. Depois disso, aí eu começo a ganhar amplitude de movimento um pouco maior, começo a trabalhar os alongamentos, respeitando a parte tecidual. Então, passou isso aí, a gente está lá já pelo 12º, 13º, 4º, 5º dia. Né? A gente começa a ter um pouco mais de segurança na cicatrização. Isso. Só que a gente tem a gente tem que ter um feeling muito grande, que não é só ganhar amplitude. A gente também tem um tecido ali que precisa ser cuidado, uma cicatriz. Então imagina uma cirurgia, né, com retalho de grande dorsal, com pedículos, que a gente precisa de uma cicatrização muito boa. E a gente força e estressa esse tecido. É uma necrose de retalho, é uma abertura, é uma decência, é uma infecção, é uma cirurgia que foi jogada fora. Então, eu não tiro a razão do médico, às vezes. Exatamente. E quanto mais a gente estuda, mais criterioso a gente fica, mais eu arrepio em pensar no erro. Então, é a condição da ignorância protetiva, Isso, às vezes. Com certeza. Pensei pra falar, mas Não. falei. Não, vai mas é melhor levar. saber o que não fazer, né? Do que cometer, arriscar. porque assim, é muito arriscado. E isso É. vai diretamente contra a qualidade desse paciente. Porque talvez ele não vai conseguir fazer uma nova cirurgia desse porte. Exatamente. Né? Ao mesmo passo que a gente pode ter o contrário. Né? Esse paciente, às vezes, ele precisa da amplitude para ele posicionar um membro para receber a radioterapia e ele vai ter que estressar um pouco esse tecido e vai provavelmente fazer um quadro fibrótico. Então, é saber avaliar e saber qual a prioridade para a terapêutica desse paciente. Aí, por vezes, a fisioterapia dermatofuncional, né, estudando um pouco mais sobre reparo, estando atento um pouco mais sobre o quadro fibrótico, está preocupado com a fibrose do paciente. E aí a fala do casamento das especialidades, do quanto que é importante a gente conversar, e isso a gente faz muito na clínica. Nesse caso, a fibrose deixa estar. Porque eu preciso que essa paciente chegue lá na radioterapia. E aí, claro, né, gente, se a gente conseguir equilibrar isso, se eu conseguir que essa paciente chegue numa amplitude de movimento passível para que ela receba a radioterapia sem fibrose, melhor. No entanto, se eu tiver que fazer uma escolha para esse quadro, a fibrose a gente trata depois. E o planejamento é sobre prioridades. É sobre prioridades. Então, assim, tá lá, e tá marcada a rádio. esse dia. Vai mudar. Então tem que tomar cuidado, às vezes, né, com os posicionamentos, mediante a não saber a história real de cada paciente, né? Voltando um pouco aqui para isso, vamos lá. A gente parou no expansor, né? Que é um tipo de expansor que é inserido e que gradualmente você vai expandindo aquela cúpula, né, ali dentro da mama da paciente, para fim de receber posteriormente o implante, né? Ganhar espaço, né? Ganhar tecido. Ganhar espaço, porque sem deslizar e sem esse tecido ter boa elasticidade para receber o implante, não tem espaço, como, né? Não tem como. Não tem como. Ele vai encapsular. E aí, falando sobre encapsular, uma das complicações é encapsular o expansor. Porque aí, se ele faz uma aderência aí novamente no tecido, como que você vai retirá-lo e colocar no implante, né? E aí eu achei bem interessante esse artigo até que a Karina mandou, né? Falou, interessante a gente falar. Eu achei muito interessante esse artigo. É muito legal. Eles entraram com o Montelukast, que é um tipo de medicamento. Eles queriam testar, porque já é um medicamento usado para o tratamento de asma, para outras disfunções. Justamente porque ele desencadeia um efeito inibitório nas funções do TGF-beta. E quem está conosco, quem estuda, né, o reparo, sabe da importância do TGF-beta, principalmente quando se fala de formação de fibrose. Colágeno. Tanto que esse é o paper da Nature que chama de TGF-beta, o mestre da fibrose. É o cara que... E essa esse voz? é o título. Eu mudei a voz para dar mais ênfase. Tá quase o show da Xuxa, Gostaram? gente. O show da Xuxa não me provoca. O TGF. Me deixa. E o TGF tem essa função justamente porque quando interage com o receptor, ativa as vias da SMAD que levam a um comportamento de DNA
de prescrever, de iniciar a formação de fibras colágenas. Então, ele é profibrótico, né? Ele induz a formação de elastina, de fibronectina, inibe as ações dos inibidores de TGF. Então, você fica só no pró-colágeno, pró-fibrose. E aí provoca essas modificações epigenéticas que também levam à ativação do miofibroblasto. Sim. E aí a coisa tende a perpetuar. Agora entramos na cabeça e pescoço, né? A gente sabe que cabeça e pescoço, o surgimento dos cânceres de cabeça e pescoço tem muito a ver também com o que a gente conversou, né? Sobre hábitos de vida, principalmente tabaco, álcool, né? Que está relacionado ao sinergismo, né? E a capacidade de atingir essa parte superior, né? Então, a gente sabe que também o esquema de decisão terapêutica também segue um raciocínio similar, né, Germano? Falar de cabeça e pescoço, né, a gente muda um pouquinho a chave, né? Então, a gente tem um sinergismo muito grande. Ele é bem incidente em homens, né? Tabagistas e álcool. Então, a mistura, né? A grande mistura do tabagismo com o álcool geralmente se transforma nessa cabeça e pescoço. E o HPV, né? Entra bastante também nisso. Uma coisa que começou a me chamar bastante atenção, até, a gente teve muito mais mulheres de cabeça e pescoço do que homens, né? Nesse último mês, nessa última leva Foram. Foi, e eu até sempre vou perguntando pra elas, fumava? Não. Bebia? Não. HPV? Não. Poxa, Talvez talvez tenha alguma coisa aí que não... Vamos começar a fazer pesquisa dentro da clínica. Gente do trazer céu. esses dados para... Mas tem muito a ver nisso, né? Quando a gente fala de cabeça e pescoço em si, a cabeça e pescoço, né, ela já traz outros problemas. A mama, sim, tem toda a parte psicológica, a mama, sensualidade, mulher, mas a cabeça e pescoço mexe muito com a pessoa. Porque mexe com fisionomia, mexe com deglutição, com fala, então tem muita coisa, respiração, traqueostomia, então são cirurgias que deformam, né? E a interação com o meio, né? Dificulta, fala. Exatamente. Fala, nossa, a dificuldade que a gente tem para conversar com o paciente, né? Para entender sem ele, mandíbula, sem língua, que é o perfil que a gente perde cabeça e pescoço, né? Eu vou fazer uma confissão aqui. Quando a gente começou a receber esses pacientes na clínica, e aí o Germano, né, fazia a parte inicial, enfim, né, toda a área da onco, né? Cá, agora eu acho que tu já pode seguir, porque agora é tecidual, é funcional. Eu falei, ai, Germano, ainda não tô pronta. Porque realmente, assim, é um cenário muito diferente. E o perfil cirúrgico é diferente. E o não tô pronta não era pela condição físico-funcional e a terapêutica. Era o não tô pronta por conta ainda dessa interação, dessa comunicação. Paciente com trago, paciente com dificuldade de comunicar. Então, eu sempre dou uma olhadinha, no início eu ia, fazia a minha parte do atendimento e devolvia o paciente pro Germano. Então, são pacientes diferenciados e que, num primeiro momento, para quem não está habituado na rotina, como eu não estava até algum tempo atrás, é chocante. A gente vai mostrar depois um perfil cirúrgico também de retirada de mandíbula. Como é que faz, né, a alimentação, o paciente com tráqueo? E são cirurgias assim, ó. A gente sabe que cabeça e pescoço, olha o quanto de estrutura nobre passa ali, né? Quanto de coisa funcional. Então, uma cirurgia de cabeça e pescoço, né? A gente acompanhou muito na residência. Os nossos serviços de cabeça e pescoço lá eram um dos principais. Então, 12 horas de cirurgia. 3, 4 equipes. Então, bucomaxilo, cirurgia de cabeça e pescoço, plástica, outra ia fechar, outra ia fazer pedículo. Era 12 horas de cirurgia em pé. E cirurgias devastadoras, né? Então, mexe muito com fisionomia, mexe muito com essa parte da pessoa, né? Você olhar no espelho e não se reconhecer. Né? Acontece muito. Respiração é uma traqueostomia, né? Esse paciente ele já vai para UTI. Esse paciente ele tem uma recuperação totalmente diferente. O que é legal aqui, né? Já botou aí a nossa incidência. Se a gente separa, né, os tumores de cabeça e pescoço, é 2% de laringe, é 2% de língua, é 2% disso, 2% daquilo. Só que o cabeça e pescoço, a gente pega tudo e se somar todos, ele vai lá para 3º, 4º de incidência. Então ele só vai perder para a próstata no homem, né? Vai perder para a mama,
vai perder para um cólon, né? Uma cirurgia de reto, um pulmão, e ele vai lá para cima. E é o que a gente vê hoje em dia, bastante, Chamou a atenção, né? 890 mil incidência, né? Novos casos anualmente. Então, me chamou a atenção a incidência também. Não, é muito alta, né? Principalmente cavidade oral, né? Boca, língua, parte de laringe, nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, né? Que é aí conforme a sua incidência anual. Aqui a gente traz também um estudo que fala aí sobre os efeitos colaterais da rádio específico para cabeça e pescoço e como isso reflete depois na reabilitação, né? De forma geral, fadiga, náusea, aqueles efeitos colaterais da quimioterapia que são clássicos, né? Que a gente já conhece. É para todos, né? Que é para todos, mas dentro da radioterapia a gente tem as osteonecroses, né? Principalmente da parte mandibular, que também é algo que acontece. Parte nervosa, muscular, pele. Então, tudo isso é muito superficial na face. A rádio de cabeça e pescoço, ela é diferenciada, né? Ela traz muito mais complicações. Então, imagina que o paciente já tem uma cirurgia grande nessa área, vai colocar uma rádio. O que a gente tem ali, né? Glândula salivar. Então, o paciente tem xerostomia, tem boca seca, não tem saliva. Deglutição, não consegue deglutir. Tem fala. Tem paralisia facial. E aí começa, né? Dor orofacial. Dor orofacial, ATM, trismo. Então, a radioterapia de cabeça e pescoço, ela abre uma gama muito grande de complicações. Enquanto na mama a gente pensa muito em fibrose e radiodermite, na cabeça e pescoço a gente pensa em fibrose, radiodermite e mais essa lista de coisas que eu falei. E tu acha, Germana, a curiosidade minha é que a prescrição da quantidade de rádio, ela segue algum tipo de padrão ou se toma uma cautela para tentar diminuir a rádio de cabeça e pescoço já para uma invasiva? Eles tentam, né, desviar dessas partes mais nobres, né? Só que cabeça e pescoço a gente sabe que é difícil. Porque então, tudo próximo, é muito próximo. Então vai ter algumas complicações a mais. Então é muito difícil a gente fugir, por exemplo, de glândulas salivares. Né? Então a xerostomia basicamente está lá. Vai acontecer. A mucosite por rádio. Então a mucosite não é só da químio, é da rádio também. E a rádio de cabeça e pescoço faz muita mucosite, uma mucosite mais grave, né? Um pouco mais difícil de tratar. Então é difícil, tá? A cabeça e o pescoço é difícil a gente não foge muito da fugir rádio. um pouco disso. Eles fogem de coisas, né? A parte de visão, tronco cerebral, coisas nobres mesmo, né? Porque estruturas mesmo de cabeça e pescoço é muito difícil. Entendi. Trazendo um pouquinho para a parte operacional, né? Normalmente, esses pacientes que trazem aí essas possíveis complicações, a fibrose, a paralisia por lesão nervosa, o próprio linfedema ou a fadiga. Se ele tiver o acompanhamento do fisioterapeuta uma vez na semana, claro que não é fácil trazer, porque cada caso é um, mas a gente consegue trazer um pouco mais de qualidade, de resultado. Se eu tiver com um paciente longe, é melhor que eu converse com algum colega que ele possa fazer esse suporte. Por que isso? Porque algumas cidades têm, aqui em Criciúma a gente tem a radioterapia, tem muita gente da região que vem para a radioterapia aqui e volta para sua cidade no interior. E aí alguns pacientes vêm na clínica, mas eles voltam. Então tem esse paralelo entre os profissionais, né? Claro, é muito específico de cada um, mas também... Por que eu trago isso? Para ampliar a fala entre os pares. Para isso chegar em mais gente, né? Quando a gente, como fisioterapeuta, né, eu sempre falo com os alunos, a gente peca muito no planejamento, no prescrever as terapias, prescrever o nosso tratamento, né? Não só com exercício, mas com tudo. Uma vez por semana, enxugar gelo. Infelizmente, enxugar gelo, né? Quando a gente fala assim de fotobiomodulação, aí eu consigo colocar 3 vezes por semana, é a mesma coisa que 5, né? Por causa de fatores de fibroblasto, atividade, 24 horas. Então, o que me diz que, ok,
Mas quando eu falo de outras coisas, outras terapias, né? Onde eu preciso, por exemplo, tratar um linfedema, que eu preciso de uma coisa... Não estou fazendo manutenção, eu estou fazendo uma coisa para enxugar, para tratar. Então eu preciso todo dia estar ali. Sim, isso que a gente nem entrou na terapia descongestiva. Sem entrar nos méritos. Isso. Sem entrar nos méritos, né? A gente sofre um pouco com isso, né? Nós como fisioterapeutas, e até eu falo bastante para os alunos. Falta a gente ter um planejamento em cima das sessões, né? Quantas vezes por semana eu quero ver o senhor? Ah, quantos quiser. Não é quantos quiser. Isso. Depende do que eu estou fazendo, e né? explicar o porquê e também, né? Para aderir ao tratamento. A gente tem insistido muito nisso, Germano, nas mentorias. E por incrível que pareça, é sim uma dificuldade do fisioterapeuta saber prescrever e orientar o paciente por que de cada caso desse. Que às vezes fica muito, ou é o dinheiro, ou não quero, por causa da cobrança... Mas assim, faz a tua parte. Isso aí. E aí a decisão é do outro. Eu preciso te ver tantas vezes por semana. O resultado eu depende, costumo né? falar, e eu falo isso há muito tempo, que planejamento fisioterapêutico. Eu particularmente não gosto de sessão. Eu já tirei isso do meu prontuário faz muito tempo. Então, assim, é planejamento. E aí, como é que você conduz? E aí, deixa claro para esse paciente também que isso tudo não está engessado. Que tudo isso vai depender da evolução, né? Parece muito clichê essa fala, mas é muito real ainda. Vamos retomar essa fala ao fim, né? Aqui eu só coloquei uma graduação de fibrose profunda, uma forma de avaliação da fibrose desses tecidos moles adjacentes, né? Isso também padronizado pelo INCA, né? Então, eles têm algum grau, né? Um grau 1 de endurecimento leve, capaz de mover a pele de forma paralela ao plano, então, e perpendicular à pele, ainda está iniciando, né? Seguido por um endurecimento moderado, que são as palavras que eles usam, né? Para graduar. Incapaz de beliscar a pele, então a gente sempre fala, né? Que na foto é difícil de avaliar. Faz um vídeo, então, para registrar, né? Para arquivar no teu prontuário, né? Para que isso fique mais específico. Seguido por um endurecimento severo, incapaz de deslizar, beliscar, movimentar. Limita também a articulação ou orifício, né? A movimentação da boca, por exemplo. Limitando o autocuidado também à atividade diária. Seguido por um generalizado, associado com sinal e sintoma de dificuldade respiratória ou de alimentação. Olha quão grave é um nível de fibrose, né? Muito. Podendo levar até a morte, dependendo do nível de profundidade dessa fibrose. E na cabeça e pescoço bem especial, né? Especial. Por isso que veio o meu diferente. muito, porque eu tenho visto esses pacientes com Germano aqui e é realmente... A fibrose, por exemplo, de rádio ali da cabeça e pescoço nem se compara com a da mama. Que a gente tem um tecido com mais gordura, né? Tem mais área para Tem trabalhar, mais área para deslizar. Pele maleável. Agora tu pega, geralmente homem, fumante, emagrecido, né? Cabeça e pescoço, geralmente eles perdem muita massa, não começam a não comer. E na rádio, quanto menos gordura, pior. Porque a pele perde uma proteção, né? Perde uma seria camada aquela barreira de pele. de... Então faz encarapuça mesmo, fica colada a pele. Principalmente pescoço, né? Bem difícil. Então, alguns que a gente pegou, né, Karina? Para esse não exemplo, consegue deslizar, não consegue pinçar. A gente volta aqui, mas esse é um exemplo, né? Disso que o Germano tem trazido também. A importância do quão profundo são as intervenções e a quantidade de tecido e órgãos que são movimentados num trauma cirúrgico, né? E aí, antes, a gente ia falar um pouquinho sobre o trismo, né? Que também é uma consequência, essa dificuldade de mobilidade, de abertura da boca, né? De mobilidade, principalmente da TM, movimentação muscular facial, expressão facial. E tudo isso acontece devido a uma consequência da cirurgia e também da rádio, né? Que aí acaba depositando essa alta radiação. E de forma superficial a gente tem o nervo facial e o nervo trigêmeo, né? Então eles são atingidos, às vezes pela cirurgia, como a gente tinha comentado anteriormente, né? Pela retirada de tumor da parótida, por exemplo. Às vezes até a manipulação, né? A manipulação por dentro, que é muito intenso, né? E como a gente viu aqui nesse exemplo, né? É difícil preservar, dissecar, saber o que é nervo e aqui, né? E até só um adendo aí, né? Porque quando a gente fala da cirurgia de cabeça e pescoço, a gente fala também da linfadenectomia, né? Como da mama na axila,
cabeça e pescoço, a gente pega cervical, cervical, passa atrás do esternocleido, exatamente. e quem que passa junto lá? Nervo acessório. E a gente vai ter disfunções de ombro também relacionadas. De ombro relacionado. Germano, só fala pra gente dessa cirurgia, porque o pessoal que tá em casa da hemimandibulectomia. Hemimandibulectomia. Metade. Então, dá pra ver ali só metade, né, da parte óssea da mandíbula. Saiu língua, né, então fez uma glossectomia, pode ter sido parcial ou total. E o que é, né, interessante ali naquela última foto, ó, provavelmente esse paciente ele fez também uma reconstrução com mio cutâneo, né? Eles fazem, na mama a gente viu com grande dorsal, geralmente esses pacientes são com peitoral. Então eles pegam a mesma coisa, eles mantêm o pedículo vascular, eles pegam o peitoral, rodam, passam por baixo da clavícula e vêm para fazer, né, a cobertura dessa falha do assoalho de boca. Então esse paciente ele vai apresentar muita comorbidade, né, muita disfunção. Aí é alimentação, é sonda, emagrecimento, parte respiratória, né, aquele ostoma que a gente chama ali da parte de laringe. Então são pacientes que sofrem bastante, eles têm uma complicação bem grande. Me fez lembrar a última paciente que a gente avaliou, que ela veio por uma presença de um edema residual. Sim. E a gente tratou, evoluiu super bem e aí chegou num período que a gente entendeu que era consequência do enxerto. Então, não tinha mais como escoar, porque era consequência desse enxerto. Imagina também a profundidade de cicatriz, né? Então, como que você vai passar aquela barreira? E quando a gente passa, né, com esses pacientes de cabeça e pescoço, a fibrose, ela faz uma retenção linfática. Então, a gente tem que pensar, onde tem fibrose, não tem vaso linfático passando. Não vai. Faz um represamento, né, dessas águas, né, que sim. eles gostam de falar, mas represa. Claro, porque então, não tem mobilidade, como é que tu vai absorver algum líquido? Como é que eu vou tirar aquele edema lá de cima e tocar para baixo da cervical? Tem bloqueio. Com tudo isso de fibrose. Exatamente. Né? Além disso, né, restrição de mobilidade cervical, rotacional, tanto de extensão, flexão. Se já não saiu aí junto o esternocleido, com esvaziamento, né? Então tem bastante coisa que pode estar saindo aí, outras estruturas. Tudo isso, e nós retomamos, né, a base, que é a nossa base do reparo tecidual, de compreender os processos, de quando uma intervenção provoca mais inflamação, em que período de reparo se encontra essa intervenção cirúrgica, e qual foi a extensão do trauma, para eu saber qual foi a extensão da inflamação, e qual a capacidade de angiogênese desse tecido, ele está sendo bem suprido, ou eu preciso dar um help como fisioterapeuta, né, e entender que a gente não pode atrapalhar esse processo. Fisioterapeuta que é fisioterapeuta precisa entender isso. Não adianta, né? Isso aqui é universal. Especialmente se você vai trabalhar com pós-cirúrgico. Tecido que está em reparo é completamente diferenciado de um tecido que não passou por trauma. Então, para a decisão terapêutica, você precisa entender o comportamento celular, os eventos e você saber qual a terapêutica que você vai entrar em cada etapa. Isso a gente fala muito, né? Eu acho que em aula, principalmente. Muito. Se tu não entender o micro, fica difícil tu entender o macro. Mas o fisioterapeuta entendeu isso há pouco tempo. Poucos anos. Sim. Então, a gente ainda tem que remar. Tudo isso... Tu fala em célula, tu vê aquelas ninguém quer saber. Não tem nada a ver, né? Então, até linkar... E isso é o que rege o plano de tratamento. A gente precisa de uma organização, entender que cada fase exige um tipo de intervenção, quando parar, quando acelerar, quando ganhar mobilidade, quando restringir. Então, isso tudo que a gente conversou nessa aula nos auxilia a organizar e a planejar a terapêutica do nosso paciente, e ele a participação essencial, ele precisa estar ciente das fases que ele vai viver e de o quanto ele precisa contribuir também para isso. A gente voltou lá para a orientação. Exatamente. Nós voltamos para isso. Exatamente. Abrir o jogo com ele. Né? Exatamente. Eu colocaria pelo menos no ponto 1, além de tudo isso, já a orientação. É verdade. Educação do paciente. Educação do paciente. É extremamente importante, seja ele em qual especificidade de área ou qual especialidade nós formos trabalhar. E a gente traz um pouco isso por conta até da docência.
Sim. Então a gente gosta, eu gosto, no consultório eu tenho um quadro, a gente tem, eu gosto de explicar, eu gosto que o paciente saiba o que ele está recebendo. E isso te traz confiabilidade enquanto propositor de terapeuta. Você ganha o paciente. Você ali. ganha Também. confiança, porque você tá dando atenção a ele. Então acho que isso também é relevante, né? Fundamental. Sempre. Muito obrigada, Germano, por essa aula. Foi muito bom. Isso acabou já. Foi muito bom, muito proveitoso. Obrigada, Karina, também por a nossa parceria. Seguimos juntas. E aqui, olha. Meninas, obrigado. Sempre um prazer estar aqui falando da Onco. Isso. Tomara que tenha outros convites. Com certeza. Opa. A gente precisa trazer muita coisa ainda. Agradeço a quem está aí acompanhando com a gente, né? A gente fica também à disposição para maiores discussões. Essa foi uma aula que a gente pensou em trazer nesse formato bem bate-papo, para trazer um pouco mais de leveza para um tema que por vezes é mais intenso. Mas a gente fica à disposição de vocês. A plataforma Matriz fica à disposição de vocês e também as nossas mentorias. Então, se ficou alguma dúvida, se ficou algum ponto específico que você deseja entender um pouquinho mais, comunica com a gente, traz essa informação que a gente vai buscar essa resposta de uma forma mais individualizada também, porque esse também é o nosso propósito. Conseguir conversar com o profissional que já está lá no mercado de trabalho e trazer essa discussão da teoria com a prática, né? Depois da defesa do doutorado, eu finalizei com isso e eu acho que cada vez mais essa bandeira, ela vai ser levantada aqui nas nossas aulas e por isso que a gente traz a opção de você estar em casa, no teu ambiente tranquilo, escutando algum conteúdo que vai te levar no outro dia para atender o teu paciente diferente e a possibilidade de voltar para estar aqui conosco e trazer essa condição de discussão da prática também. Então, fica à disposição. Se tiver alguma dúvida específica também do Dr. Germano, a gente leva até ele. Se tiver, a gente traz aí para estar conversando com vocês. E muito obrigada, grandes parceiros de trabalho, de amizade, de vida. E agora aqui, de bate-papo. Obrigadão, gente. Tchau.